Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. Bom demais ter você aqui com a gente. Hoje eu estou recebendo o Roger Serras Guzmán Júnior, que é sócio fundador da Câmara de Mediação, do Instituto e Câmara de Mediação Aplicada. Esse instituto, quanto tempo ele existe? Como é que foi criado esse instituto, Roger? O instituto ele já vem como formador de mediadores, para você ver, tem 11 anos. Olha para você ver que trajetória bacana. E já é um dos poucos que é reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que catalisa ele para ser um dos grandes institutos da formação, e faltava a outra perna. Não adianta nada você formar mediadores, formar pessoas qualificadas para exercer essa tarefa de mediador e não ter efetivamente aquele ambiente propício onde vão ser colocadas em práticas, primeiro, todas as expertises e habilidades que foram desenvolvidas ao longo do curso, e também proporcionar às pessoas vamos dizer assim, um local a recorrer, né? Aonde que eu quero resolver, igual você fez uma pergunta antes aí, como é que eu faço para submeter a minha divergência com o vizinho aqui? Então você vai procurar o quê? Uma câmara, obviamente, que isso aí vai estar mais à mão do usuário, até de forma facilitada, online e tal, a pessoa vai lá, preenche, acessa o site, aquela coisa toda, e aquele que é formado no Instituto, no IMA, vai poder trabalhar e exercer as suas habilidades todas conquistadas aí ao longo do curso na Câmara de Mediação. E a gente falou muito aqui, né? A gente saiu para o intervalo, aí a pessoa que está acompanhando o nosso programa, quem está zapeando, chegou aqui no canal Viver Brasil, está chegando pela primeira vez, por exemplo, né? Estamos aqui, gente, segundo ano no ar, o canal Viver Brasil está na TV a cabo, está na internet, está nas redes sociais. E de repente zapeou, viu essa história, viu mediação de conflito como oportunidade ali na tela. E falou, gente, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que faz? Roger, como é que a gente faz para, de certa forma, ser um meio de ajudar a sociedade, como todo empreendedor, como todo trabalhador? Você ajuda a sociedade com uma prestação de serviço e tem o seu retorno financeiro. Isso que você falou, primeiro é essencial, né? Ter esse espírito mais dadivoso, de que efetivamente está contribuindo de alguma maneira para a evolução da sociedade. Isso aí é indispensável para o perfil de um mediador, né? E mais do que isso, eu quero ser mediador, o que fazer? Ora, o ideal seria que ele procurasse uma formação para ser o mediador. Por quê? Porque essa formação num dos institutos, como o IMA, propriamente dito, que é vinculado ao CNJ, através do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, etc. Então, assim, essas instituições de aprendizado ou de formação de mediadores, elas são essenciais para, vamos dizer assim, despertar habilidades do mediador, que talvez são natas, mas precisam ser trabalhadas. Além do que, são passadas ali algumas ferramentas, porque não é simplesmente ter a boa vontade e ter aquele desejo de, eu quero transformar o mundo. Você vai transformar o mundo, mas para transformar o mundo você tem que ter uma técnica, você tem que exercer aquela conversa que você vai ter com os envolvidos ali, ela precisa de seguir um roteiro ali que realmente precisa de uma formação. Então, normalmente são cursos de 40 horas aula, que você vai aprender toda essa técnica, vai estar presente e vendo as mediações acontecerem, obviamente, vão estar sendo trabalhadas as suas soft skills, né, as suas habilidades mais sensíveis, vamos dizer assim, para que você possa desenvolver depois em 60 horas de estágio supervisionado. Aí depois disso, você pode ser um mediador, vamos dizer assim, de forma até o mediador judicial, né? Porque, como eu te disse, o mediador extrajudicial é aquele que pode ser qualquer cidadão no mundo, não precisa ter formação absoluta nenhuma, não. Mas, como a gente vê que a regulamentação da lei, do próprio CNJ, busca para esse encaminhamento das pessoas que tenham este acurado tecnicismo no desenvolvimento e fazer com que as pessoas, imagine uma mesa dessa, conversar com você, olho no olho, escutativa, dar a palavra ao outro, criar soluções variadas aqui, fazer testes de realidade em relação das soluções que foram criadas. Eu estou falando aqui várias coisas que são efetivamente ferramentas que só a preparação de um mediador pode propiciar a pessoa, né? Então, assim, é buscar um instituto para percorrer esse caminho que eu não acho muito danoso, 40 horas aulas de curso, 100 horas no total, né? 100 horas no total, mas com prática aí no meio, 60 horas de prática, para que você possa efetivamente se habilitar a estar
prestando esse dadivosidade, esse espírito aí de realmente de mudança do mundo. E esse instituto, né, que você representa, assim como ele, tem outros institutos em que a pessoa consegue fazer também. Ela entra lá no CNJ e ela consegue, para quem está nos assistindo, por exemplo, fora de Belo Horizonte, estamos chegando em Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, as cidades, a pessoa pode observar onde tem a inscrição lá. Esse curso, ele é pago, ele tem um custo. Geralmente a formação dos institutos varia em média quanto assim, o de investimento para essas 100 horas aí de preparação? Nós estamos falando aqui de umas 40 horas de aulas de coisa. Isso. O último curso que saiu agora, mais ou menos seus R$ 1.800, alguma coisa assim, né? E o retorno desse curso? A pessoa que investe nesse curso, e ela quer, de certa forma, além de ter essa participação social, ela quer ter o retorno. De onde vem esse retorno e como tem essa receita? Aí vamos lá. O procedimento, a sua pergunta é muito interessante para despertar nas pessoas o interesse até na formação. Então você vê um investimento desse, de 40 horas aulas, ele não é totalmente incompatível com talvez os ganhos que você vai ter. Por quê? Numa mediação, o processo são 3 taxas a rigor que existe. Uhum. Na Câmara, por exemplo, que a gente representa, do IMA, e normalmente todas as câmaras são assim, e você falou se havia outros institutos de formação, há outros institutos de formação no país e como um todo. Uhum. E é bom que a pessoa que está fora, realmente, ela busque essas variáveis, ver talvez qual casa que vai se adequar mais ao perfil que ela pode ver e até a proximidade, né? Porque hoje em dia os cursos podem ser feitos aí de forma híbrida, obra online e tal. Isso. Então, assim, isso facilita bem e o IMA é muito acolhedor nesse sentido de que os limites são variados, né? Até porque tem professores nossos lá que são professores, inclusive são pessoas, às vezes, de fora do país que têm uma experiência muito maior da mediação, e onde a mediação vai muito mais avançada, né, do que no país, e eles normalmente dão a sua palavrinha lá, dão a sua palhinha lá para dar aquela motivação, né? Mas voltando ao coisa. Então são 3 taxas. Uma taxa de registro, quando a pessoa busca a Câmara para fazer para imputar os dados ali da sua reclamação. Okay. E aí depois tem uma taxa de administração, que é da própria Câmara, para fazer valer os próprios custos ali do procedimento, aquela coisa toda. E tem a taxa, que são os honorários dos mediadores. É aí que vem aquilo que você me pergunta. Custo. É o custo. Então, assim, as partes normalmente estabelecem na primeira reunião ali como é que vai ser a questão dos custos. Se vai ser dividido, se não vai ser dividido e tal. Então, tem, no percorrer do procedimento de mediação, a última taxa, que são os honorários por sessão do mediador, essa vai para o mediador, que então, normalmente varia de acordo com a complexidade da causa e o número do processo, mas lá na nossa Câmara ali, nós temos ali variável de R$200 a R$500, mais ou menos, o valor de cada sessão, de 1 hora, alguma coisa assim, ou seja, quanto mais o mediador estiver disponível, mais habilitado ele estiver para determinados conflitos, então ele vai estar fazendo uma sessão com os envolvidos, às vezes sessões individuais, uma sessão dos dois em conjunto e tal. Então ele vai estar conseguindo fazer ali de R$200 a R$500 mais ou menos por sessão aí no procedimento. Ou seja, de repente, imagino que deve ter já uma agenda lotada, a Câmara, cheio de mediações acontecendo. Então, existe essa demanda pela formação do mediador, ou seja, esse mediador, se ele tem essa formação, se ele está gabaritado, logo ele consegue fazer aí uma média de 15, 20 sessões por mês tranquilamente, né? Eu estou analisando assim distante, imaginando os problemas que a gente imagina na vida aí cotidiana. Aquela briga de trânsito, os problemas menores que acabam sendo até melhor do que numa Câmara, e aproveitando o seu conhecimento jurídico, né, como advogado. Essa busca pela Câmara talvez seja até melhor do que um tribunal de pequenas causas, né? Ou seja, você consegue ali, de certa forma, ser algo menos, um pouco mais caminhando para a mediação do conflito mesmo do que necessariamente um tribunal. São 2 colocações excelentes. Mas você falou em um determinado momento aí que é o seguinte, que a pessoa que vai ser mediador, ela não precisa necessariamente estar full-time voltada para isso. Isso pode ser até um complemento para a atividade que ela tem. Isso pode acontecer. Então, assim, se você falou em número de 15 sessões por mês,
não daria uma por dia, né? Assim, poderia facilmente realizar alguma coisa nesse sentido. Vai depender do volume e, obviamente, por exemplo, porque a mediação ela tem essa expertise de você dar um melhor final a um determinado conflito. Então, assim, o mediador tem que estar muito vinculado àquele tipo de discussão que está sendo colocado daquela forma, né? Porque não adianta, igual você fala eu não posso colocar ali numa discussão de uma sociedade um mediador que não sabe como é que é a formação de uma sociedade, não sabe como é que é conselho de administração, como é que é a diretoria executiva de uma sociedade, como é que eu vou colocar isso, né? Ô Roger, e curioso também, a formação, a gente falou aqui que não necessariamente precisa ser advogado. Aliás, para ser o mediador de conflito, na Câmara não precisa ser advogado especificamente, mas precisa ter formação superior? É preciso, pelo menos, porque a lei fala, 2 anos de formação, de graduação. Curso reconhecido pelo MEC, pelo menos isso, 2 anos, porque assim você consegue fazer a mediação judicial. Aquela em que o judiciário vai demandar e ele pode socorrer as câmaras que estão credenciadas ao tribunal e falar assim, olha, nós precisamos realizar aqui, vamos fazer uma limpa nos processos aqui. Imagina um processo de família, onde que o juiz vai chegar e fala assim, não, nós vamos submeter a maioria dos processos aqui à mediação. Então ele vai procurar o quê? Câmaras de mediação que estão ali homologados pelo Tribunal de Justiça. Segundo passo, os mediadores que vão trabalhar ali têm que ser mediadores judiciais, que seguem um código de ética do CNJ, a regulamentação, aquela coisa toda. Então, assim, não sei se é lamentar, mas é bom que a pessoa esteja formada, tenha uma graduação, mas não é só em direito. Ela pode ser formada. E aí eu acho que a mágica está nesse aspecto em termos de profissão, porque você consegue fazer isso junto com a sua profissão, que você já tem uma base sólida ali, já caminhada, mas você consegue também desenvolver alguma coisa que seja feita na sua área, de médico, por exemplo, vamos dizer assim, conflitos médicos, conflitos de vizinho, conflitos de escola, né? Conflitos de sociedade, propriamente dito, sociedade empresarial, sem que você seja formado em direito, mas formado naquela área que vai ser mais afeita ao conflito que está sendo colocado ali em discussão. Muito interessante. Pode acontecer do mediador não querer pegar determinada causa? Ele tem, assim como acontece a vistas do processo no que diz respeito aos desembargadores, e eles, né, às vezes eles mesmos se colocam no impeditivo, não, eu já advoguei para essa empresa no passado, eu não posso ter. O mediador também passa por essas situações? Com certeza, Fabiano. E é ótimo você perguntar assim, porque é o seguinte, ainda que o mediador ainda não tenha a lei de mediador, mas ela já está previamente regulamentada, lá está dizendo o seguinte, na legislação que trata da mediação como um todo e fala do mediador de alguma maneira. Ao mediador se submete os mesmos riscos de impedimento e suspeição que o juiz. Então, nesses casos que você fala, já ter advogado, ter atendido, tem um interesse na causa, ele é herdeiro, é casado com o fulano, então assim, com um dos envolvidos ali, então nesses casos particulares, ele realmente pode declinar de alguma maneira, mas assim, até a escolha é muito, o princípio maior é uma informalidade, então assim, a escolha tem que ser a escolha ali dos dois, que possam identificar a melhor pessoa que pode estar ali, porque o mais importante é criar confiança em ambos. Então, se eu pendo para um lado, aí realmente eu quebrei um pouquinho das pernas de sustentação de um procedimento satisfatório de mediação. Ô, Roger, sensacional. A gente conseguiu apresentar aqui tanto uma função importante para a sociedade no que diz respeito a resoluções e dos conflitos, quanto também uma oportunidade de trabalho. Gente, quem está nos acompanhando aí, que é estudante de direito, olha que coisa sensacional, né? O estudante de direito, ele pode, de repente, né, o direito é a segunda formação de muita gente, então o cara já tem a formação superior, de repente ele faz um curso de mediação, ele já vai estar vivenciando aquilo do curso, ou seja, além de já estar, né, o direito, muita gente que eu conheço, né, é jornalista, está fazendo direito, é advogado, é engenheiro, está fazendo direito, ou seja, está buscando uma outra carreira, e aí junta aí uma terceira carreira no meio, ou seja, tem muita coisa acontecendo. Roger, obrigado. Quem quiser encontrar aí o Instituto, como é que faz para encontrar? Quem quiser fazer aí essa formação, como é que busca?
Vai buscar a gente nas nossas redes, né, através do nosso site, iminstituto.com.br, através também do Instagram, que é @iminstituto. Vai ser um prazer muito grande ter cada vez mais pessoas fazendo o curso de mediador, porque realmente aí pode ser que eles vão conhecer, saber, vão ser picados por essa maravilha, e não é mágica, né, gente? Por isso que eu estou falando, o curso é importante, porque isso não é tudo, não é mágico. Isso tem técnica. Tem todo o processo, todo o ritual. Então vai ser muito bem-vindo para cada vez mais a gente difundir e divulgar cada vez mais a mediação, os seus benefícios e a contribuição que pode fazer para uma sociedade melhor. E tem a pessoa que sabe que tem essa característica, né? Sempre num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, a gente sabe aquela pessoa que, não, gente, não é bem assim não, vamos resolver aqui e tal. Sempre tem aquela pessoa que tem o hábito, já tem uma característica para aquilo, né? Exato. E aí, ou seja, é uma situação... É bem interessante da gente mostrar e ver onde tem possibilidade, hein, gente? Olha, onde a gente pode mostrar uma possibilidade. Roger, mais uma vez, obrigado, sucesso aí nas mediações. Tomara que sejam mediações de conflito com bastante resoluções. Eu agradeço a oportunidade aqui e a gente espera vocês lá no IMA. O Roger Serras Guzmán Júnior, que esteve aqui com a gente, que é sócio fundador da Câmara de Mediação do IMA. E eu quero agradecer demais a você que esteve aqui com a gente neste programa e avisar que a gente volta aqui numa próxima edição. Valeu!